Olá, tudo bem? Espero que estejam bem. Estamos chegando ao final do nosso cálculo numérico e falta um assunto para investigarmos, diz respeito a problemas de valor inicial. Então, neste vídeo, eu vou apresentar alguns conceitos referentes a este assunto e, no final, teremos o nosso último trabalho computacional 6. As equações diferenciais, elas têm inúmeras aplicações práticas em medicina, engenharia, química, biologia, ou seja, em diversas áreas do conhecimento. As soluções dessas equações são usadas, por exemplo, para investigar trajetórias de satélites artificiais, para projetar pontes, para analisar a curvatura de vigas, projetar circuitos elétricos, enfim, diversas aplicações aí de equações diferenciais. Uma equação diferencial, ela é uma equação que envolve derivadas de uma função desconhecida. Aqui esta função desconhecida será a incógnita da equação, ok? Se uma equação apresenta apenas uma variável independente, então ela é uma equação diferencial ordinária. Veja este exemplo aqui, bem tranquilo. dy sobre dx igual a y, ou seja, a derivada de y com relação a x é igual a y, y' é igual a y. Resolvendo isso, dy igual y dx. Então, 1 sobre y dy é igual a 1 dx. O que fazemos aqui? Vamos integrar de ambos os lados. Aqui faltou o símbolo da integral, vamos colocar ele agora, só um pouquinho. Aqui, vamos fazer o seguinte, vamos marcar este 1 e ok. Então, integral de 1 sobre y dy é igual a integral de 1 dx. Agora, resolvendo esta integral aqui, ln do módulo de y mais uma constante, que estamos chamando de c1, e esta integral aqui, integral de 1, então é x mais uma constante, que estamos chamando aqui de C2, ok? Então, o ln do módulo de y vai ser igual a x, aí estamos pegando aqui, olha, C2 menos C1 e chamando esta constante de C, ok? Agora, vamos pegar e fazer e elevado a cada lado dessa igualdade. Então, e elevado ao ln do módulo de y igual a e elevado a x mais c. Então, propriedade exponencial aqui, módulo de y igual e elevado a c, que multiplica e elevado a x. Aqui fizemos uma operação, olha, porque seria e elevado a x que multiplica e elevado a c. Então, a gente só permutou aqui e elevado a c que multiplica e elevado a x. E este e elevado a c é uma constante que vamos chamar de k. Então, o módulo de y é igual a k, que multiplica e elevado a x. Agora, aplicando propriedade de módulo, então o y ele é k, que multiplica e elevado a x, ou menos k, que multiplica e elevado a x. E aqui a gente percebe o seguinte, uma equação diferencial possui uma família de soluções, e não apenas uma. Por exemplo, y igual a 0,3 que multiplica e elevado a x é uma solução de dy dx igual a y. É verdade, olha. Quem é a derivada de y aqui com relação a x? O 0,3 sai da derivada de e elevado a x é o e elevado a x, então a derivada de y é igual ao y. A mesma coisa ocorre para esta outra função aqui, y igual a menos 0,2, que multiplica e elevado a x. Qual é a derivada de y com relação a x? É a própria y. Assim, como uma equação diferencial não possui uma solução única, nós podemos selecionar uma equação particular se junto com a equação diferencial for dado o valor da solução em um ponto. Por exemplo, y de x0 igual a y0. Assim, nós vamos ter a seguinte definição, olha. A equação diferencial, juntamente com a condição inicial, constitui um problema de valor inicial, o PVI. Isto é, temos aqui a equação diferencial
y' igual. E aqui uma função de x e y. E abaixo temos o ponto, o valor da solução em um ponto. Y de x0 igual a y0. Então, o nosso objetivo aqui será calcular aproximações para esta solução, que é uma função. Então, nós vamos calcular uma aproximação em pontos, então uma solução discreta, com o objetivo de aproximar aí a essa solução exata que é desconhecida. E são diversos métodos que permitem fazer isso. O primeiro deles vai ser o seguinte, o método de Euler. Como conhecemos o x0 e o y0, que é o y de x0, então nós sabemos calcular a derivada aqui em x0. Y' de x0 igual f de x0 e y0. Isso vem do meu problema de valor inicial. Assim, a reta que passa por x0 e y0 com este coeficiente angular aqui, y' de x0, é conhecida. Graficamente nós temos isso. A única informação que nós conhecemos da solução é este ponto, que aqui pegamos o x0 sendo 0 e aqui uma altura y0. Então, da solução y de x, que aqui está em azul, a única informação que conhecemos é este ponto. Ou seja, quando o x vale x0, o y vale y0, ok? Mas nós também sabemos do PVI a inclinação, a derivada nesse ponto. Eu posso calcular aqui, olha, y' igual f de xy. Então, essa informação aqui me permite descobrir a inclinação da reta tangente nesse ponto. Então, com isso, a reta que passa por este ponto com este coeficiente angular aqui, y' de x0, ela é conhecida. Qual é essa reta? Eu estou chamando de R0 de x. Y de x0 mais x menos x0, que multiplica y' de x0. Então, a curva y de x aqui é a solução desconhecida. Eu conheço somente este ponto em verde, mas do problema de valor inicial eu consigo fazer esta reta aqui que eu fiz em vermelho, chamei de R0 de x, ok? E nós vamos utilizar esta reta para calcular aproximações para esta solução exata. Para isso, eu vou definir uma distância h. Então, eu vou começar com x0. Quem será o x1? x0 mais h. E aí, qual será a aproximação? Y de x1. Bom, o valor exato seria aqui, olha, em cima da curva, seria algo mais ou menos por aqui. Mas nós vamos aproximar considerando R0 de x1. Observe que vai ter um erro, sim, mas também aqui pegamos um intervalo h grande para mostrar aí. A ideia é trabalhar com um intervalo h pequeno, ok? Então, escolhido h igual xk mais 1 menos xk, esta amplitude aqui em cima. Então, quem será y de x1? Ele será aproximadamente o R0 de x1, que é dado por y0 mais h, y' de x0, a derivada em x0. Ou seja, y1 aproximadamente y0 mais h, f de x0, y0. Observe que essa informação aqui nós temos como calcular lá no PVI, ok? Sabemos quem é o h e temos y0. Então, um método iterativo aí para calcular aproximações. Vou pegar este triângulo aqui, olha, com a hipotenusa em vermelho, o cateto aqui em cinza e este outro aqui em preto, e vou dar um zoom neste pedaço do gráfico. Aqui, olha, observe que eu tenho um ângulo alfa, tenho a minha distância h. Quem é a tangente deste alfa? Tangente do alfa é o y1 aproximado aqui, olha, que é o valor da reta, este ponto, menos y0 aqui, dividido pelo cateto adjacente, que é essa distância aqui, o h. Então, h igual tangente de alfa mais y0, isso é igual ao y1 barra, a aproximação do y1.
Generalizando, aqui nós temos a fórmula de Euler, olha. Y no passo k mais 1, isto aproximado, é igual a y no passo k mais h, que multiplica f de xk, yk. Então, uma forma de deduzir aí geometricamente o método, beleza? Agora vamos fazer uma conta. Vamos considerar este exemplo. Usando o método de Euler, calcule a solução aproximada do seguinte PVI, considerando. A gente chama o intervalo de malha, ok? Então, a malha 0,1 com um espaçamento de 0,25. E eu tenho o PVI aqui, olha. Y' igual y menos x, y de 0 igual a 2. Então, que ponto eu conheço da solução? Quando x vale 0, o y vale 2. Então, este ponto eu conheço da solução exata. E agora eu vou calcular aproximações em outros pontos, considerando esta malha aqui, olha. Então, o x0 é o 0, é este valor. x1, x0 mais h, 0,25. E assim por diante. x2 é o x1 mais h, x3 é o x2 mais h e o x4 é o x3 mais h. Então, x4 termina em 1. Beleza? Olha, quem é y1 aproximado? Utiliza a fórmula. y0 mais h, f de x0, y0. Quem é o y0? O y0 está aqui, olha. Ele vale 2. Então, aqui. Mais o h. h vale 0,25. Geralmente esse h aí você que vai definir, ok? Pegar um valor pequeno. E agora, f de x0, y0. Eu tenho que fazer aqui, olha, y0 menos x0. Quem é o y0? y0 vale 2. Aqui, olha, y0 é o y de x0. Então, vale 2. E quem é o x0? O x0 é 0. Por isso aqui do 2 menos 0. Então, é esta conta que eu sempre vou utilizar, beleza? Sempre será y' igual e alguma conta. Pode acontecer de o y' não estar isolado do lado esquerdo. E aí você precisa isolar ele, ok? Neste lado aqui você precisa deixar somente o y'. Fazendo essa conta, chegamos em 2,5. Beleza? Olha o y2. Agora eu vou utilizar esse y1 aqui na conta do y2. y2 igual y1 mais h, f de x1, y1. Quem é o y1? 2,5. Acabei de calcular aqui. Mais o h, 0,25. Quem é o f de x1, y1? É o y1 menos o x1. Então, o y1, 2,5. Quem é o x1? Aqui, olha, 0,25. Então, fica 2,5 menos 0,25. Fazendo essa conta, 3,0625. Olha lá, mais um, y3 aproximado. É o y2 mais h, f de x2, y2. Quem é o y2, professor? Acabei de calcular aqui, olha. 3,0625 mais o h, que é o 0,25, que multiplica o y2 menos o x2. Quem é o y2? 3,0625 menos o x2 aqui, olha, 0,5. Então, fazendo essa conta, 3,703125. O último aqui, y4 aproximado, y3 mais h, f de x3, y3. Só substituir os valores aqui, olha, quem é o y3? 3,70 mais o 0,25 que é o h, e daí que multiplica aqui o f de x3, y3, que é o y3 menos x3. 3,7031 menos 0,75, 4,4414. Agora a gente pode fazer o seguinte. Sabendo que a solução deste problema de valor inicial é dada por y de x igual e elevado a x mais x mais 1. Então, o exercício está me fornecendo a solução exata. Eu quero calcular o erro relativo em cada aproximação. Então, eu fiz a seguinte tabela aqui, olha. Comparação entre a solução exata e a solução aproximada. Aqui eu tenho os pontos, olha. 0, depois
0,25, 0,5, 0,75 e 1. Peguei o y de xi para ser a solução exata. Observe que quando o x vale 0, y de 0 é 2. Essa é a única informação que nós conhecemos efetivamente aqui do PVI. Olha, quando o x vale 0, o y vale 2. E aí as outras soluções foram calculadas aqui pela solução exata, ok? Quando o x vale 0,25, y de x vale 2,53, depois 3,14 quando o x vale 0,5, quando o x vale 0,75, 3,86 e quando o x vale 1, colocamos aqui ó, y de 1 igual e elevado a 1 mais 1 mais 1, chegamos a 4,7182. Observe que no primeiro ponto aqui não tem aproximação, ok? Começa a partir do primeiro. Então, por isso que não tenho aproximação e também não tenho erro relativo. Agora, quando o x vale 0,25, nós calculamos uma aproximação para o y. Chegamos em 2,5. Aqui eu só coloquei os valores calculados, ok? Olha, o y1 aproximado 2,5, o y2 aproximado 3,0625, depois 3,70, 31, 25, são esses valores aqui, olha. E aí, com o valor exato, que é esta coluna, e o valor aproximado, que é esta coluna, nós conseguimos calcular o erro relativo. Observe que o erro relativo começou com 0,01, aí depois foi 0,02, 0,04 e no último ponto calculado, 0,06. Olha, é evidente, por quê? A única informação que nós conhecemos é o ponto inicial, ali o x0 e o y0. Agora, a partir daí, para calcular aproximações, eu vou considerando valores já aproximados. Então, a tendência é que o erro aí vá aumentando. A ideia é trabalhar com esse método para valores de h pequenos, porque daí o erro vai diminuir, beleza? Um outro método utilizado para obter soluções aproximadas de um problema de valor inicial é conhecido como o método de série de Taylor. Neste caso, nós vamos trabalhar com um caso específico que é a ordem 2. Observe aqui o comentário. Usando o desenvolvimento da função y de x do nosso problema de valor inicial em série de Taylor, é possível obter a solução de qualquer equação diferencial. No entanto, o único inconveniente é o cálculo das derivadas. Então, conforme eu for aumentando a ordem, a quantidade de derivadas vai aumentando. Então, este que é o fato inconveniente. Nós vamos, então, truncar o desenvolvimento da série de Taylor em P igual a 2, ou seja, a ordem 2, e vamos obter o seguinte, olha. YK mais 1 aproximado vai ser igual a YK mais H, derivada da Y no passo K, mais H ao quadrado sobre 2 fatorial, e aí a segunda derivada da Y no passo K. A gente observa o seguinte, se eu desconsiderar esta parte que eu estou marcando aqui, nós temos o método de Euler, ou seja, o método de Euler é um caso particular do método de série de Taylor quando truncamos na ordem 1. Então, agora aumentamos aqui, colocamos ordem 2, então a ideia é obter um valor mais aproximado. E o detalhe vai ser calcular esta segunda derivada aqui, olha. Porque nós sabemos que esta primeira derivada, y', é o f de xk, yk. Isso vem ali do nosso problema de valor inicial. E como é o cálculo do y duas linhas? Bom, eu vou pegar e vou ter que derivar a minha f de xk, yk com relação ao x. Depois eu vou fazer mais, vou derivar f de xk, yk com relação a y, que é este personagem aqui, e esta que eu derivei com relação a y, eu vou multiplicar pela y', por esta daqui, olha. Então, este é o detalhe da ordem 2. Vou mostrar em um exemplo, você vai ver que é tranquilo. Usando o método de série de Taylor de ordem 2,
Calcule aproximações para o problema de valor inicial, considerando aqui uma pequena malha de 0 até 0,4, com h igual a 0,2. Então, o x0 é 0, o x1, 0 mais 0,2, 0,2, e o x2, 0,2 mais 0,2 é o 0,4, ok? Este é o meu PVI. Y' igual x menos y mais 2. Y de x0 igual a y0, onde o x0 vale 0 e o y0 vale 2. Então, o meu problema de valor inicial, aqui deixa eu apagar, nós estamos fazendo só para esta malha aqui, x0, 0, x1 igual a 0,2 e o x2 igual a 0,4. Bom, aqui eu repeti a fórmula, olha. Então, quem será o y no passo k mais 1 aproximado? Ele é o yk mais h, y' mais h quadrado sobre 2 fatorial, y duas linhas. Quem é o y'? Bom, o y' é este personagem aqui, olha. Então, ele será x menos y mais 2. Então, y' k vai ser igual a xk menos yk mais 2. Ok? Só copiei o x menos y mais 2 aqui e coloquei a notação do subíndice k aqui. Beleza? Y' k igual a xk menos yk mais 2. Agora o cálculo deste y duas linhas. Então eu vou ter que pegar este aqui e derivar com relação a x. Quando eu derivo com relação a x, y é uma constante, 0, esse 2 é uma constante, então eu só vou ter a derivada aqui, que vai ficar este 1. Aí vai ficar mais, agora eu tenho que derivar com relação a y. Quando eu derivo com relação a y, x é uma constante, vai embora. Aqui eu tenho o y, então derivada do menos y aqui vai ficar o menos 1, é este aqui. E esta derivada eu vou multiplicar pelo y', por este de cima, olha. Então, este é o método. Então, coloco aqui xk menos yk mais 2. Fazendo as continhas, chegamos em menos xk mais yk menos 1. Agora, temos todas as informações. Olha lá. Quem é o y1 barra aproximação aí do y1? y0 mais h, y0' mais h quadrado sobre 2 fatorial, y0, duas linhas. y1 igual. Quem é o y0? É o 2, mais quem é o h? 0,2. Quem é o y0'? Aí eu vou calcular aqui, olha. y0' é o x0 menos y0 mais 2. Então, x0 menos y0 mais 2. Por isso que ficamos aqui, olha, com 0 menos 2 mais 2. Aí, mais h ao quadrado sobre 2 fatorial, 0,2 ao quadrado, 2 fatorial é 2, que multiplica o y duas linhas. Aqui, olha, menos o x0 mais y0 menos 1. Menos x0 mais y0 menos 1. Fazendo esta conta, 2,020. E assim vai. Por exemplo, no cálculo de y2. É o y1 mais h, y1' mais h ao quadrado sobre 2 fatorial, y1, duas linhas. Quem é o y1? Acabei de calcular aqui, olha, 2,020. Coloco ele, mais o h. Quem é o y1'? O y1' vai ser o x1 menos y1 mais 2. Então, aqui, olha, o x1, 0,2, menos y1 mais 2. O y1 aqui, olha, 2,02, ok? Mais h ao quadrado sobre 2 fatorial, y1, duas linhas. y1, duas linhas, é menos x1 mais y1 menos 1. Menos x1 mais y1 menos 1. Chegamos a 2,0724.
Então este é o método de série de Taylor de ordem 2. O diferente aí é ter que fazer esta segunda derivada, ok? Agora eu vou mostrar como trabalhar o método anterior, o método de Euler, computacionalmente, lá no software R. Você vai ver que é bem tranquilo. Então, para trabalhar no software R, nós vamos considerar o exemplo que a gente fez ali no método de Euler, ok? Então, usando o método de Euler, calcule a solução aproximada do PVI, y' é igual a y menos x, y de 0 igual a 2. Considerando esta malha aqui, olha, 0,1, o intervalo, com uma amplitude h igual a 0,25. Sabendo que a solução deste problema de valor inicial é dada por e elevado a x mais 1, então esta é a solução, nós queremos esboçar em um plano cartesiano o gráfico da solução e o gráfico da aproximação. Então é este trabalho aqui que vamos investigar no software R. Deixa eu abrir aqui. O primeiro detalhe, você vai precisar instalar o seguinte pacote, CMNA. Então você instala esse pacote aí no software R e depois carrega ele. Aqui eu já carreguei direto, pois eu já tinha ele instalado. E depois você precisa fazer o seguinte, definir a equação diferencial. Eu fiz f, uma função de xy, dada por y menos x. Da onde que veio isso? Aqui, ó. Y menos x. Ok? Só definir essa função. Próximo passo, já é executar o comando. O comando é o Euler, ok? Eu estou colocando estas informações dentro de ivp.euler. É o nome que eu coloquei. Então, quais os parâmetros aqui utilizados? F é a equação diferencial. Aqui eu tenho o x0, que é 0, e o y0, que vale 2. Isso vem daqui, olha. x0 vale 0, y0 vale 2, beleza? 0,25 é o meu h, 0,25 é o meu h aqui, olha, 0,25. E quantos pontos serão calculados? 4. Então, observe que quando eu calculo aqui, mostro o resultado ivp.euler, eu tinha o valor inicial aqui, olha, o x0 e y0, e depois ele fez para os outros valores da malha aí, o 0,25, o 0,5, o 0,75 e o quarto valor aí, o 1. Então, ele calculou os valores, 2,5, 3,06, 3,70 e 4,44. Se a gente observar, são os mesmos valores que a gente obteve fazendo manualmente agora há pouco. Olha aqui a tabela que a gente tinha obtido. Valores aproximados. Então, no primeiro não conta, então são esses 4 valores aqui que a gente calculou. O 2,5, quando o x vale 0,25, olha lá. Quando o x vale 0,25 é o 2,5. Quando o x vale 0,5, calculamos o 30625. Olha lá, 30625. Quando é 0,75, 3,7031 aqui. E para o último, quando o x vale 1, calculamos 4,4414. 4,4414. Agora, então que já temos o cálculo das aproximações, vamos trabalhar aqui com a solução exata. Foi dado aqui no exercício que a solução é y de x igual a e elevado a x mais 1. Então vamos definir essa função, chamei de y aqui, olha, ESP(x) mais x mais 1. E agora vamos fazer o gráfico. Deixa eu rodar o comando. Então aqui rodei, olha, o plot do y da minha função, quero de 0 a 1, e aí diversos parâmetros aí, gráficos, por exemplo, x'lim, y'lim, cor, espessura, isso a gente já está habituado a trabalhar. E aqui o eixo horizontal e vertical, para fazer o eixo x e o eixo y, o resultado é este, olha.
Então aqui eu tenho a solução exata, ok? A solução exata do meu problema de valor inicial. Agora eu quero trabalhar eu quero marcar aqui as aproximações que eu calculei. Então vamos aqui, olha. As soluções estão dentro de ivp.euler, aqui dentro, olha. Então eu vou pegar esta primeira coluna e vou chamar de x1, esta segunda coluna de y1. Então eu faço isso, olha. x1 recebe ivp.euler, a primeira coluna. y1 vai receber a segunda coluna. Olha lá, funcionou. x1, y1. E agora eu faço lines, o comando lines, x1, y1, cor vermelho, espessura 6. Vamos ver aqui, o gráfico está escondido. Olha lá, a minha aproximação. E resolvido. Observe que eu posso fazer o método tanto manualmente ali, como a gente fez no começo dessa aula, como computacionalmente, que é bem mais prático, como observamos aqui no software R. Com isso, veja qual será o trabalho computacional 6. O nosso trabalho computacional 6 será o seguinte. Trabalho computacional 6. Dado o PVI abaixo, y' igual x ao quadrado menos 4y e y de 0 igual a 1. Meu problema de valor inicial. Calcule aproximações para a solução no intervalo 0,1, considerando o h igual a 0,1. Então vai calcular ali, olha, para o 0,1, 0,2, 0,3, até chegar no 1. E aí estou informando que a solução é dada por y de x igual 31 sobre 32, que multiplica e elevado a menos 4x, mais 1/4 de x quadrado, menos 1/8 de x, mais 32. Quero esboçar em um plano cartesiano o gráfico da solução e o gráfico da aproximação. Então é só seguir o roteiro que a gente acabou de mostrar aí. É um outro exemplo. E este é o trabalho computacional 6, ok? Qualquer detalhe, entre em contato. Um grande abraço.